A palestra desta noite teremos como reflexão o tema Respeito às Diferenças. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Eurípides Farley. Eurípides é presidente da Casa Fraternidade Espírita Cristã, presidente da Aliança Municipal Espírita e trabalhador da Seara Espírita. Sempre à frente no movimento espírita de Divinópolis, levando a sua contribuição em vários setores. Atua na área da infância e juventude, na área mediúnica e é dedicado trabalhador desta casa. Portanto, Eurípides, bem-vindo e boa palestra. Obrigado, Ana. Boa noite a todos. É para nós sempre uma alegria poder estarmos aqui nesta casa, poder contribuir, poder auxiliar com os estudos, também com os trabalhos de palestra. Bom, o tema desta noite, respeito às diferenças. Não se trata em si de um tema ao qual aqui iremos abordar, ficar aqui falando sobre diferenças de comportamentos, diferenças sexuais, diferenças de cores, nada disso. Mas, em si, enfatizar aqui, à luz da doutrina espírita, a importância para nós podermos compreender o que vem a ser respeito, o que vem a ser diferenças e o que nós podemos fazer para compreender este passo a passo, este caminho na nossa direção, na nossa construção evolutiva. Bom, respeitar o próximo no seu modo de ser e também de agir, compreender que nem sempre somos os donos da verdade e que não é a nossa vontade que determina os fatos, é um passo importante no amadurecimento pessoal, na construção do respeito e também da paciência em nós. A condição, vamos dizer assim, para esta atitude, para este passo, é o autoconhecimento. Somente quando nos conhecemos bem, é possível medir corretamente nossos esforços e ter, assim, um olhar mais apurado para com o outro, sem impaciência quando algo nele não nos agrada. Mas paciência exige muitas práticas, exige muitos, mas muitos esforços de nós. Precisamos nos conhecer para compreender de fato o mundo ao nosso redor. Geralmente, nós colocamos a culpa dos nossos problemas em alguém, em alguma pessoa, em alguma situação, naqueles que convivem conosco. Contar aqui um exemplo de uma senhora que todo dia ficava ali olhando pela janela da sua cozinha, vendo a roupa do seu vizinho estendida no varal, e ela sempre dizia: nossa, mas que vizinho porco, que vizinho sujo. A roupa dele está sempre suja no varal. Aí veio a chuva, molhou aquela roupa no varal, lavou a sua janela e ela pôde perceber que, na verdade, não era a roupa que estava suja, e sim a sua janela. Então, que a gente possa ter esse olhar apurado para com o outro, podendo ali compreendê-lo nas suas dificuldades, nas suas complicações, vamos colocar assim, nas suas escolhas, naquilo que realmente, de fato, o faz caminhar. Então, precisamos ter em nós a humildade para compreendermos que erramos e aprender com este erro, para que este erro torne para nós um aprendizado e não um defeito, mas sim um aprendizado. Precisamos aprender também com os erros para que nós possamos caminhar. Assim precisamos construir este nosso processo de aprendizado e construção. Então precisamos nos conhecer para compreender o mundo ao nosso redor. Precisamos ter esta humildade. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 10, nos diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Esta analogia, esse contexto do Evangelho, ao qual ali foi no momento
ao qual trouxeram junto de Jesus a mulher adúltera. E ali Jesus diz: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E assim precisamos compreender o próximo, pois assim como erramos, os que convivem conosco ou não convivem conosco, também estão neste mesmo processo de aprendizagem, também estarão sempre errando, mas que precisam aprender com seus erros, corrigir certas atitudes, e corrigir essas atitudes nos dará maiores condições para aprendermos a perdoar, também a conviver melhor com quem estão ao nosso lado. Conhece-te a ti mesmo. Para que possamos compreender este autoconhecimento, esta busca interior, nós temos que ter esse olhar para conosco mesmo, ter esse diálogo frente a frente conosco, nos olhar nos olhos, vamos colocar assim, olhar para dentro de nós. Na pergunta do Evangelho, do Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nós vamos ver aqui a forma que a espiritualidade nos dá para este passo a passo. Mas interrogar a consciência, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, nos diz assim, que o homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo o bem que deixou de fazer. Às vezes a gente acha que só tem que fazer o bem. A gente esquece que fazer o bem é muito mais do que isso. É estarmos sintonizados com os amigos espirituais que nos orientam, que nos ajudam no nosso caminhar. Ter essa humildade, igual eu falei, porque sem humildade construímos às vezes virtudes que não temos. É como se estivéssemos aqui uma roupagem para encobrir certos defeitos no nosso corpo, certas dificuldades que trazemos. Então nós precisamos ter essa humildade, essa compreensão, esse entendimento que é necessário para que nós possamos caminhar. Devemos, então, fazer essa análise sincera da nossa consciência, esse tete-a-tete conosco mesmos. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai ali e indaga os espíritos superiores, o espírito da verdade, na construção ali do Livro dos Espíritos, essa pergunta, ao qual um passo a passo muito importante para nós compreendermos este nosso caminhar evolutivo. E aí ele diz assim, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec questiona como poderíamos melhorar, evitar o mal em nós, o mal que nos cerca, e melhor ainda, como poderíamos progredir, continuar a nossa caminhada. E aí os Espíritos nos dizem o seguinte, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, nós devemos nos conhecer interiormente. Precisamos ter esta coragem para analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos em nossa vida. Quando Cristo fala assim para nós, vá lá e volte, deixa aqui a sua oferenda, volte e reconcilie com o teu adversário. Porque às vezes a gente está querendo tantas coisas boas nas nossas vidas e o Cristo sempre está ali colocando para nós, que é segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. O merecimento de cada um, ele está naquilo que nós plantamos, naquilo que nós semeamos. Então essa construção de voltar lá, reconciliar com o adversário no sentido de perdoar aquele ao qual nós ofendemos e também ao qual fomos ofendidos, porque lá no Pai Nosso, ao qual Jesus fala, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. De fato, nós estamos ali assim como nós estamos perdoando? Ou então, poderíamos dizer, nos ensinando o caminho para que a gente consiga perdoar, nos aceitar como somos e aceitar o outro como ele é? Kardec ainda é mais incisivo na pergunta 919A, quando ele coloca assim, tá, tudo bem, beleza, você está falando que a gente precisa nos conhecer. Mas tá aí,
Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em nos conhecer, em conhecer a si próprio. Ele indaga eles assim. E aí ele pergunta, qual o meio de chegar a isso? Como eu posso fazer isso? Santo Agostinho, que é o Espírito da Verdade que estava ali nesse momento, o Espírito que estava trazendo essa mensagem, diz assim, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, passava em revista tudo o que eu havia feito e perguntava a mim mesmo se há algo que me condenasse perante Deus, no sentido que há algo que eu infringi a lei de Deus, se ali há algo que eu fiz de errado, que eu menosprezei alguém ou que eu critiquei alguém, se há algo que eu precisasse corrigir em mim mesmo. Então ali ele nos ensina que a este momento é justamente o momento ao qual nós temos que ter esse momento conosco mesmo, de interrogar a nossa consciência, de ter a coragem de olhar nos nossos olhos, de olhar para dentro de nós mesmos e buscar a resposta ao qual aquilo que nós buscamos, ao qual aquilo que nós estamos cobrando de certa forma, que está no outro, que na verdade cabe a nós buscar essa compreensão. Então Kardec, quando coloca isso, Santo Agostinho vem e traz essa explicação, esse ensinamento para nós. Então aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, que explore a sua consciência, que analise as suas atitudes, que analise os seus atos, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do jardim. É ali que nós vamos fazer a seleção do joio e do trigo, ao qual Cristo fala para nós. É este o momento de compreender, quando Jesus falava na parábola do joio e do trigo, o momento exato de arrancar as ervas daninhas. É neste momento ao qual ali toca a nossa consciência e nos faz analisarmos os nossos atos, as nossas atitudes, a compreensão da vida. Então é necessário um processo de reflexão diária. Ela tem que ser todo dia, ela tem que ser constante. Ela tem que ser a todo momento que a gente for para falar algo e sentir que aquilo não condiz, que aquilo não convém, como Paulo de Tarso coloca em uma de suas epístolas, quando ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É necessário, portanto, esta reflexão diária. O autoconhecimento ele é fundamental para a nossa reforma íntima. O conhecimento de si mesmo é o verdadeiro desafio para a conquista da felicidade. A partir de tal conhecimento, compreenderemos nossas falhas, as imperfeições, assim como nossos desejos e também as virtudes que já adquirimos. Ali nós vamos compreender o que precisamos melhorar e o que já ganhamos, o que já conquistamos. Para a gente caminhar neste entendimento, vamos falar então o que é a diferença, o que vem a ser diferença na nossa vida. O que precisamos analisar em poder olhar o outro com esse olhar mais sensível, mais apurado. Diferença é qualidade do que é diferente, o que distingue uma coisa de outra, falta de igualdade ou de semelhança. Agora, vivermos com as diferenças significa sabermos trocar ideias e compartilhar espaços com pessoas que defendem posições diferentes das nossas. Nós temos que ter este olhar diferente para isso e analisar isso. No Livro dos Espíritos, as leis morais, no título Lei de Igualdade, Kardec vem nos trazer, na pergunta 803, ele pergunta assim, perante Deus, são iguais todos os homens? Então ele está questionando, se perante Deus todos os homens são iguais. Assim nós vamos compreender que não existem diferenças entre nós. E aí os Espíritos respondem assim, sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez suas leis para todos. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte,
Portanto, diante de Deus, todos são iguais. Então precisamos entender que somos aqui espíritos imortais, a caminho da evolução. Perante o nosso Criador, o nosso Pai, somos todos iguais. Então, perante Ele, e Ele está conosco, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos, portanto, iguais. E o que é o respeito? A gente vê muito aí nas escolas, ultimamente, falando sobre a questão do bullying, esse desrespeito de um colega para com o outro, das pessoas em si, nas ruas, na sociedade, esse desrespeito, né? O que é respeito? Lá no dicionário nos diz que é um sentimento de consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como aos pais, aos mais velhos, às coisas sagradas, aos sentimentos alheios. Na imagem aí, muito bem clara, 3 unindo para trazer o outro para junto de si. Esse é o nosso passo, juntar-nos aos outros, né? Quando a gente desrespeita o próximo, a gente afasta ele de nós. Então, lá do latim, respeito significa respectus, de respicere, que significa olhar. É aí que entra a chave, o ponto fundamental para a nossa compreensão desse respeito à luz da doutrina espírita, deste olhar apurado, desse sentimento ao qual nós temos que ter para com todos nós, todos os que estão à nossa volta, na nossa família, na sociedade em geral. Allan Kardec, na questão 877 do Livro dos Espíritos, pergunta assim: a necessidade para o homem de viver em sociedade ocasiona-lhe obrigações particulares? E aí os Espíritos nos dizem assim: sim, e a primeira de todas é a de respeitar o direito dos seus semelhantes. Então, viver em sociedade nos traz aqui essa interpretação de que nós temos que respeitar o outro naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, ou seja, não respeitam os direitos dos demais, cada um usa de represálias. E é isso o que faz a perturbação e a confusão de vossa sociedade. A vida social confere direitos, mas também impõe deveres recíprocos. Então a gente vê toda essa turbulência, todas essas questões acontecendo na sociedade, tudo uma questão de falta de respeito em relação às ideias, em relação aos pensamentos, em relação àquilo que o outro busca, em relação às escolhas do outro. Voltaire foi um filósofo e escritor francês, um dos grandes representantes do movimento iluminista na França. Ele viveu no ano de 1694 até 1778. Ele dizia assim: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. O que ele quis dizer com isso? Que eu respeitarei mesmo assim a sua opinião, que eu respeitarei mesmo assim o que você está dizendo, mas eu não concordo. Mas porque eu não concordo não quer dizer que eu tenho que te criticar, que eu tenho que te menosprezar, que eu tenho que fazer você calar, que eu tenho que achar que eu sou superior a você. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, só para a gente compreender um pouquinho mais essa imagem, enxergar o interior nosso e também o do outro. Aqui tem uma imagem de um coelhinho, né? A imagem de uma cenoura, e aí uma cenoura vasta, com as folhas já super grandes. A gente às vezes olha para nós, nos achando maiorais, e às vezes olha para o outro achando ele pequeno. Mas a gente tem que entender o que está dentro de cada um. A essência que cada um já conquistou e aquilo também que precisa ser melhorado. Porque às vezes a gente se acha pequeno, né, se acha grande e é pequeno por dentro, e a situação ela é inversa. Só se vê bem com o coração. Assim nos dizia Antoine de Saint-Exupéry, esse grande escritor ao qual publicou aí o livro O Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos.
Esse olhar apurado para dentro de nós mesmos é, de fato, entender esta mensagem e começar aqui a compreender que esse respeito mútuo uns para com os outros, ele está nessa sensibilidade apurada que nós temos que construir. Esse olhar diferente para com os outros. Entender que nem sempre é aquilo que nós vemos ou que nem sempre é o que nós queremos. Que definição se pode dar da moral lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 629, Kardec faz aos Espíritos. E eles nos dizem assim: a moral é a regra da boa conduta. Então, se nós temos uma boa conduta, nós, moralmente falando, estamos bem. Portanto, da distinção entre o bem e o mal. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Então, se nós vamos aqui compreender o que é o bem e o que é o mal, através dessa moral, dessa construção íntima nossa, nós vamos, como já diz no Evangelho, construindo o bem em nós. Então, o homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Então, não é somente para si, é em coletivo, é para todos. É para fazermos o bem para o bem de todos. Não é pensar que às vezes eu vou fazer uma coisa pensando que é boa para mim, mas que não é boa para a sociedade, que não é boa em conjunto. Exemplo, por exemplo, da família. Eu quero viajar para a China, por exemplo, mas a esposa não quer, os filhos não querem. Então a gente tem que sentar em conjunto e analisar o que é bom para o conjunto. Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos também, Kardec diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? E aí os Espíritos dizem assim, que o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. Então, tudo que nós fizermos pautados na lei de Deus, na lei de amor e caridade, no respeito mútuo ao próximo, fazendo pelos outros aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, estamos fazendo pautados no bem. Já o mal, ele nos diz que é tudo que dela se afasta. Então, quando nós escolhemos o caminho de afastar-nos da lei de Deus, nós estamos sujeitos a estas questões. Assim, fazer o bem é estar em conformidade com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei. Vamos pensar na lei humana. Se a gente fazemos coisas erradas, uma pessoa que rouba, por exemplo, pode parar na prisão. Então, se nós aqui fazemos algo que prejudica alguém ou a nós mesmos, estamos infringindo a lei de Deus. Na pergunta 632, também do Livro dos Espíritos, Kardec questiona mais uma vez: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal? Então ele pergunta, se às vezes eu estou fazendo uma coisa aqui que ao meu ver pode ser boa, mas aos olhos da sociedade não é, ou às vezes diferente, e aí ele pergunta isso. E os Espíritos dizem assim: Jesus vos disse, vede o que queríeis que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso, assim não vos enganareis. Então, pensar, será que se fizessem isso comigo seria bacana para mim? Seria legal para mim passar por uma situação, às vezes, que para o outro seja constrangedora? Será que eu me colocaria nessa condição? Então é pensar que, como Jesus coloca, fazer desta forma, analisando o que queres para você mesmo. Se você fizer para o outro, vai ser legal? Lá na pergunta 879, ele pergunta assim: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí os Espíritos nos trazem a mensagem: o do verdadeiro justo. A exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem as quais não há a verdadeira justiça. Então, se a gente não vive pautados no amor e na caridade, a caridade é o amor em ação, agir em conformidade para com o outro da forma que queremos para conosco, nós não somos justos, nós não temos a justiça em nós. É querer cobrar do outro coisas que ainda nós
estamos na condição de oferecer. É querer que o outro seja aquilo que nós ainda não somos, que nós ainda não construímos, que nós ainda não aprendemos a galgar esse passo a passo. Chico Xavier nos diz que se nos julgamos melhores do que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes do que as nossas? Ou por que às vezes a gente quer que o outro seja o melhor para nós, se nós não estamos sendo esse melhor para eles? Se nós não estamos agindo para com ele com a justiça, igual está colocando aqui, com o amor, com a fraternidade, com o respeito devido. Né? Então, que nós possamos analisar e começar a compreender o que podemos fazer para a conquista deste autoconhecimento, desta introspecção íntima, desse analisar-nos nas nossas atitudes, nos nossos atos, nos defeitos a corrigir, nas virtudes já conquistadas. Qual é a atitude de quem respeita os direitos de seus semelhantes? Qual deveria, então, ser esta atitude? Quando fazemos uso do bom senso, do equilíbrio e do respeito em nossas relações com os demais, não esquecendo que nossa liberdade termina onde começa a do outro. Tudo tem limite. E o nosso limite termina onde começa o do outro. Não ultrapassar os próprios limites e também não invadir a privacidade alheia. E cercear-lhe a liberdade de escolha, a liberdade de pensar. Ter limites é o ato de concretizar nossos sentimentos e também os nossos pensamentos, sem subtrair os direitos dos outros. Ou seja, é escolher atividades e tomar atitudes com respeito pelas pessoas e também por nós mesmos. Quando queremos que os outros pensem ou ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais, mentais, espirituais, atraindo desta forma, fatalmente para o nosso convívio, pessoas que também agirão da mesma forma. Pois, como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Nós receberemos em troca aquilo que nós doamos, aquilo que nós oferecemos aos outros. Se nós oferecemos algo que não convém, nós também receberemos da mesma forma. Se a gente joga pedra, nós também receberemos pedradas. E há um ditado que diz, a fala tem que ter cuidado com ela, porque palavras não são pedras, mas a forma que nós jogamos, nós ferimos alguém. Então nós temos que ter este entendimento e esse cuidado para com os outros. Então quando queremos que os outros pensem e ajam da mesma forma que nós, estamos forçando situações, estamos infringindo o outro. Devemos ter consideração e apreciar apenas aquelas pessoas que consideramos merecedoras de nossa atenção? Sabe, será que nós, de fato, respeitamos o outro? Ou consideramos, às vezes, situações difíceis para nós? Então, respeitar os direitos de um semelhante significa agir com justiça e honestidade. Porque esse sentimento de consideração necessariamente se expressa através de atitudes de honra à sua pessoa, às suas possibilidades e também escolhas, às suas crenças e também convicções, bem como os limites que ele mesmo estabeleceu em sua relação conosco. O respeito é o direito básico de todo indivíduo. Tudo começa pelo respeito. Todas as criaturas deveriam ser dignas de manifestações de honradez e também de consideração, por mais miseráveis que aos nossos olhos possam ser, pelo simples fato de serem seres humanos assim como nós. Em todo e qualquer indivíduo existem os mesmos anseios que nós trazemos, as mesmas necessidades, a mesma essência espiritual que cada um de nós carregamos. Assim não devemos respeitar e apreciar apenas aquelas pessoas que consideramos merecedoras de nossa atenção. Não podemos ser seletivos em relação aos indivíduos a quem destinamos a nossa consideração.
Esse é o passo para irmos compreendendo, conquistando este caminhar nosso. Outra pergunta para refletirmos: o que devemos ao outro independe, o respeito que devemos ao outro independe das nossas convicções? Depende do que eu penso, do que eu quero, do que eu acredito? A falta de consciência das consequências dos próprios atos tende a fazer de pessoas de temperamento impulsivo, agressivo, intolerante, negligente, insensível, destrutivo, com dificuldades de disciplinarem as próprias emoções e de conservarem a empatia, o bom senso e o respeito em seus relacionamentos. Então, justamente isso, a falta de consciência, a falta de nos conhecermos, de entendermos o nosso limite, de aceitarmos o outro como ele é, de compreender o seu momento evolutivo. Quando temos consideração por uma pessoa, atribuindo a ela a devida importância, nosso comportamento é repleto de dignidade. Este é um dos passos também para a gente poder entender a compreensão do respeito. Entre a capacidade de sentir amor e o respeito, qual dos dois será mais importante? Quando temos como princípios de conduta a ética e a justiça, passamos a observar, a avaliar, ponderar nossos atos para depois agir. Então, quando a gente começa a fazer essa introspecção, de analisar nossas próprias ações, nós vamos construindo este passo a passo. Existe um ditado que diz assim: seja feliz com a consciência tranquila de que ninguém ficou sem saber o quanto você respeita a paz do mundo. Para se viver em paz, é imprescindível aprendermos a respeitar a individualidade dos demais. Às vezes, por não gostarmos de alguém, deixamos de ter consideração por essa pessoa. Embora não lhe destinemos o nosso afeto, mesmo assim merece o nosso respeito. Às vezes, por julgarmos que amamos muito uma pessoa, nos sentimos no direito de invadir seus domínios, sua privacidade. Em muitas relações, o amor se expressa através deste sentimento de posse, no qual uma pessoa se submete à outra à sua própria vontade, ao seu jeito de ser, de sentir, de pensar, para que determinados caprichos seus sejam satisfeitos. Então, entre essa questão de amor e respeito, lá na pergunta 839 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é repreensível escandalizar, ou seja, ofender, indignar na sua crença aquele que não pensa como nós? Então, é repreensível. E aí os Espíritos dizem assim, que é faltar com a caridade e golpear a liberdade de pensar. Então, cada um tem suas escolhas, cada um tem sua forma de ver, de analisar. Na pergunta 841, Kardec diz assim: deve-se, em respeito à liberdade de pensar, deixar-se propagar em doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Os Espíritos nos dizem assim: certamente se pode, e mesmo se deve, mas ensinar a exemplo de Jesus, pela suavidade e persuasão, e não pela força, pela imposição, o que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Todo indivíduo é dotado de livre-arbítrio, o que permite fazer as escolhas que melhor lhe aprouver. Lembrando que livre-arbítrio é responsabilidade. Cada um, depois, colheremos segundo o que plantamos. Quantas vezes sentimos necessidade de converter as pessoas às nossas opiniões, sejam elas religiosas ou não, utilizando assim da força, da imposição e de expressões verbais que fogem à nossa boa educação. Quantas são as situações em que, para ajudarmos alguém, tentamos subordinar esse auxílio à aceitação de nossos pontos de vista. Agindo assim, estamos, de fato, compreendendo o momento evolutivo do outro? Estamos respeitando ele nas escolhas, na caminhada que ele elegeu para si?
Estamos respeitando a sua individualidade, o seu eu interior? Respeito também significa tratar o outro com amor e dignidade. Respeitar para ser respeitado. O Espírito Maria Nunes, no livro Ele e Ela, publicado pela editora Fonte Viva, assim define o respeito que devemos aos outros. Respeitar é valorizar o companheiro. É ouvi-lo com atenção nas suas ideias, tirando dela algo que necessitamos. Sempre o outro tem algo que vai nos ser útil, se soubermos ouvir com devida atenção, com o coração. Respeitar é não desdenhar das qualidades alheias e não falar de outrem nem na frente, nem na ausência. Olha como ela coloca. Respeitar é não falar nem do outro nem na frente, nem na ausência. Nessa situação aqui estaríamos todos, vamos dizer assim, colocados em situação espreita, né? Espreitados contra a parede. Respeitar é compreender que cada criatura tem alguma coisa para dar. Somente se dá aquilo que se possui. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não existe em si. Se está fazendo isso, está criando coisas que não é o seu próprio ser. Como, pois, exigir limites de alguém se ainda não sabemos estabelecer os nossos próprios limites? Como, pois, a gente querer que o outro tenha seus limites se nós ainda não sabemos os nossos próprios limites? Na pergunta 621, Kardec nos pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde, de fato, vem nos lembrar que está escrita esta lei, que a todo momento vai nos vir em relapsos para a gente lembrar que estamos agindo erroneamente. E aí os Espíritos nos dizem assim: a lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista em sua obra. Portanto, está em nós, na nossa consciência, analisar os nossos atos, as nossas atitudes e analisarmos o nosso caminhar. Na pergunta 876, Kardec diz assim: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Então, a lei humana e a lei de Deus, ele questiona, fora o direito consagrado da lei humana, qual é a base da justiça fundada na lei divina? E aí eles dizem assim: o Cristo vos-la deu. Desejai para o outro o que quereríeis para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo de cada um respeitar seus direitos, na incerteza de que deve fazer em relação ao seu semelhante. Veja bem, na incerteza ao qual nós devemos agir em relação ao próximo, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele. Então nós possamos perguntar se isso convém para nós, se isso seria legal para nós. Deus não poderia dar-lhe um guia mais seguro que a própria consciência. Então veja bem, Deus não poderia nos dar um guia mais seguro do que a nossa própria consciência. Nesta imagem, se todos estão em condições de poder observar, uma imagem do Cristo conversando ali em um momento com os apóstolos. E neste bate-papo tem um livro que chama Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, ao qual ele narra passagens do Evangelho no momento em que o Cristo sentava com os apóstolos fazendo o culto do Evangelho no lar, na casa do apóstolo Pedro. E não ficavam ali somente os apóstolos. Pessoas convidadas, pessoas que queriam participar, também eram bem-vindas. E num momento como este, deste bate-papo para com os apóstolos, o discípulo Filipe pergunta, isso está no livro Ave Luz, do espírito Shaolin, na psicografia do médium
João Nunes Maia. João Nunes Maia, ele já faleceu há algum tempo. Este livro é da editora Fonte Viva também. E aí, o discípulo Filipe diz assim: Jesus, podes nos ajudar, principalmente hoje, a entender o que deve ser o respeito aos outros? Senhor, encontro-me assustado, pensando no que devo fazer para entender e praticar o que chamas de amor ao próximo. Essa indagação já faz nos pensar, tem algo ali tocando na consciência dele, né? Algo tocando na nossa consciência quando a gente pensa desse jeito. Então Filipe pergunta e faz essa indagação, essa consulta a Jesus. E assim Jesus responde: meu filho, o apreço que devemos ter às pessoas e em certo ponto até aos animais exige de nós muita sutileza, muito senso espiritual, cabendo dentro da máxima que sempre repetimos: não fazer aos outros aquilo que não queremos que eles façam conosco. Coloca-te no lugar daqueles que esperam o teu respeito, que logo saberás como deves agir para com eles. Nem sempre os conceitos da vida que abraçamos são certos para nossos semelhantes. O acatamento às pessoas é distinção da alma nobre, mas saber como respeitar é inspiração da caridade integrada ao amor. Não queiras impor a quem quer que seja o teu ponto de vista. Não deves forçar as consciências. Se queres entrar nos corações alheios para levar a boa nova do reino de Deus, isso nos dá muita alegria. Todavia, Filipe, espera que os corações abram as portas dos sentimentos. O fruto verde dificilmente tem sabor e, acima de tudo, é nosso dever respeitar o ambiente alheio. Para finalizarmos esta mensagem, quem se encontra com Jesus nunca será o mesmo. Vamos lembrar aqui da passagem do apóstolo Paulo na estrada de Damasco, a qual Jesus se apresenta assim para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo diz: quem és tu? E aí, quando Cristo se apresenta, ele diz assim: o que queres que eu faça? O que será que o Cristo nos pede? O que será que Deus nos pede? O que será que aqui viemos fazer? Olhar só para o nosso umbigo e caminhar neste mundo, esquecendo do nosso próximo? Na parábola da ovelha perdida, há essa expressão muito clara para nós, que às vezes podemos ser essa ovelha perdida, e outro pode vir nos ajudar, nos reerguer, nos fazer caminhar. Então que nós sejamos este bom pastor, este amigo do peito, este companheiro, pois todos somos estudantes na grande escola da vida. Somos elos da grande corrente universal. Carecemos dos outros, qual eles de nós? A lei divina registra o móvel de todas as nossas ações. Como disse o Cristo, na passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Com respeito aos outros, a maior cota que poderíamos fornecer para os seus corações é o exemplo dignificante. É a vivência no amor, nos caminhos da caridade. O respeito é luz, porque ajuda a transformar as trevas em claridades imortais.
Que Jesus abençoe a todos.